Então, dando sequência aqui no nosso Shmirat HaLashon, cuide das suas palavras. A gente tem visto nas últimas aulas, a verdade é que teve até alguém esses dias que me perguntou, que estava um pouco corrido nesse horário, se ia ter alguma novidade. O principal, a gente tem que saber, aqui do Shmirat HaLashon não é só as novidades, coisas que a gente não conhecia, mas sim colocar no coração como é difícil a gente conseguir evitar o Lashon Hará. No nosso dia a dia, a gente fala o dia inteiro, a gente se comunica com as pessoas, é muito fácil a gente tropeçar. Se a gente olhar para o nosso dia, talvez é a transgressão que a gente mais faz na nossa vida, e principalmente por não colocar no coração o quanto é problemático, o quanto a gente pode estar destruindo vida de pessoas. A gente viu na aula passada, talvez para muita gente uma novidade, ou para internalizar algo que a gente já conhecia, mas a gente leu aqui na linguagem do Zohar HaKadosh, o quanto a gente sempre pensou no Lashon Hará como dano direto que eu posso estar causando para uma outra pessoa. Eu posso fazer alguém perder um emprego, posso estragar um casamento, posso estragar um shidur, alguém que estava pensando em noivar, e por causa de um Lashon Hará, eu posso estar estragando esse shidur. Existem muitas consequências da nossa falta de cuidado com a fala, e a gente viu na aula passada que também tem um dano indireto. Tudo que a gente causa no Shamayim, quantas forças espirituais negativas para todo o povo judeu. Então, tudo isso com certeza vai entrar nas contas finais, quando for apresentado para a gente quais foram as mitzvot que você fez na vida, e Deus nos livre quais foram as transgressões. Tudo isso vai estar na lista final, com certeza. Também o que você fez em prol do povo judeu, quando você julgou as pessoas para o bem, quando você falou coisas positivas, você despertou forças positivas para o mundo inteiro. Deus nos livre, quando a gente faz Lashon Hará, a gente viu na aula passada que a gente dá força para o Satan, para ele vir acusar o povo judeu. A gente desperta as forças mais negativas nos mundos espirituais, tudo porque a gente não cuidou das nossas palavras aqui nesse mundo. Então, ele traz aqui o Hafetz Haim, Ledati, de acordo com a opinião dele, Zoi Kavanat HaKatuv, ele explica um versículo interessante da Torá que aparece no Sefer Bamidbar, Lo ibit aven beyakov, Hashem Elokav imo. Deus, ele não vê maldade em Yaakov. Yaakov aqui, obviamente, a intenção é o povo judeu. Então, Deus não vê a maldade no povo judeu, as transgressões do povo judeu. Hashem Elokav imo. Deus, Hashem, o seu Deus, está com ele. O que quer dizer esse versículo da Torá? Pirush, a explicação, Ematai lo ibit. Quando Deus não vê as transgressões do povo judeu, Besman Shashem Elokav imo. Quando Deus está perto da gente, está junto com a gente. Avalim yesh chas v'shalom. Mas se Deus nos livre tiver Avon Lashon Hará beIsrael, quando tem transgressão de Lashon Hará dentro do povo judeu, Shaledei Gorem Lesilum Kashkinah, que através disso a gente causa que a presença de Deus se afasta do mundo, como deita bemidrash Rabbah Parashat Shoftim, como aparece no Midrash, na Parashat Shoftim, As Chas V'Shalom Mabit Al Inyaneim. Então Deus, ele sim olha para as nossas transgressões. Olha que incrível. Se a gente não tem Lashon Hará, se não tem ódio gratuito, se as pessoas se ajudam, Deus, entre aspas, ele finge que não vê as nossas transgressões. Isso não é malandragem, isso não é jeitinho brasileiro, isso é parte das regras que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo de uma maneira que todas as vezes que tem paz entre as pessoas, que não tem Lashon Hará, então Deus também não presta atenção nas outras transgressões. Mas, quando tem Lashon Hará, Deus se afasta, Deus vai para longe da gente, e ele começa a olhar
todas as outras transgressões. והנה מכל זה נוכל להבין את גודל השנאה שיש לקדוש ברוך הוא על המספר הזה. Então, daqui a gente começa a entender por que Deus odeia tanto aquele que fala Lashon Hará, de כמו שאהב, אב שהוא מכה לבנו. A gente trouxe na aula passada um machal, um paralelo, uma parábola de um pai que ele tem um filho que ele ama e às vezes o filho faz coisas que não são muito adequadas. E o pai, obviamente, que ele vai dar broncas no filho, ele vai tentar educar o filho, mas ele sempre faz isso com muito amor, com muito cuidado. De repente vem alguém e começa a falar mal do filho dele, teu filho fez isso, teu filho faz aquilo. O pai, ele, entre aspas, se sente obrigado agora a dar um castigo muito mais duro no filho e depois disso o pai fica com aquele peso na consciência. O que eu fiz com o meu próprio filho? Olha como eu fui duro com ele. Não precisava ter sido tão duro, dado um castigo tão rigoroso. E de quem é a culpa que eu dei esse castigo tão rigoroso? Daquele que veio falar mal do meu filho. Assim também é com Hashem. Quando a gente começa a fazer Lashon Hará uns dos outros, então Deus, entre aspas, ele se sente obrigado agora a realmente castigar, mas ele vai odiar aquele que falou mal do filho dele, mesmo que ele vai ter que bater agora no filho dele, o murrach lemalot eretzon mesaper lo, e ele vai ter que, entre aspas, Deus ele se sente obrigado a tomar uma atitude por causa daquele que falou mal do filho dele, Basher Sheu Mevin Shadavar Emet, quando ele percebe que realmente é verdade o que essa pessoa está falando, Mikol Makom Nitorer Belibo Avurzes Sinagdolá Alamesaper, mas no coração dele ele começa a criar um ódio daquele que falou mal do filho dele, Beit Bonenobo, que nem no Mechaben Besiporol Etoel Bino, porque ele começa a perceber que aquele que está falando mal do filho dele não está fazendo isso por amor que ele sente pelo filho dele, não é para o benefício do filho, ele não está fazendo com nenhuma intenção positiva, Rakle Carteira Lav, só para ofender, para censurar, para falar mal dessa criança, Kena Davar Yoter Veyoter Beninyan Zé Kayadua. Então, se isso vale para um pai e o filho, muito mais de Hashem com a gente, de Akadosh Baruch Hu Ohev Leadam Yoter Mishadam Ohev Etatzmo. Deus ama a gente muito mais do que a pessoa ama a si mesmo. Verotze Rak Betovatan Shel Israel. Deus só quer o bem da gente, de todo o Am Israel. Vesheloye Dabru Aleichem Delatoria Klal. Então Deus ele não quer que as pessoas falem Lashon Hará uns dos outros, como falam os nossos sábios aqui no Midrash, Alapasuk, o Beiadoritzpah, e na mão do anjo estava o carvão, chamar lo Akadosh Baruch Hu lemalach, retzot pe, chamar delatória al beni. Tem um trocadilho aqui, assim os nossos sábios explicam, entre essa linguagem que na mão do anjo tem o carvão, que em ivrita é ritzpah, e a lashon retzot, de quebrar. É como se Hashem estivesse falando para o anjo, quebra a boca daquele que fala mal do meu filho, ve'amesaper lashon hará, gorer afur kolzé, porque aquele que fala lashon hará, ele causa o contrário do amor que Deus quer sentir pelo povo judeu, ele causa com que Deus castigue os seus filhos que ele ama tanto. Então Deus começa a odiar aquele que fala Lashon Hará, aquele que começa a despertar forças espirituais negativas. Alker unitav meod beinei Hashem itbarach. Essa pessoa que faz Lashon Hará, ele é detestável aos olhos de Hashem. Então, de novo, como a gente falou no começo da aula, toda a ideia desse shiur é a gente colocar no coração o quanto é detestável para Hashem, para a gente é uma coisa tão normal, é tão cotidiano, não deve ter muito problema, aquele Lashon Hará, aquela fofoquinha. Olha quanto problema tem quando a Torá fala que Hashem odeia uma pessoa
Então, a gente tem que tomar cuidado de todas as outras transgressões. A gente vê que o Lashon Hará recebe uma carga aqui muito grande de akpadá, de rigorosidade de Deus, quanto Deus odeia aquele que fala Lashon Hará. Ve'hinei kasher itbonen adam anilbav bedivrei Zohar HaKadosh anal. Então, quando uma pessoa que tem um coração sensível, quer dizer, o mínimo de sensibilidade para refletir sobre as palavras do Zohar, que a gente falou na aula passada, Veiabit be'eina pkirá etanolada lidei diburó, e ele vai perceber o que vai acontecer por causa das palavras que ele fala, qual é, como os nossos sábios ensinam, eis eu raham, quem é a pessoa sábia, aroeta no lado, a pessoa que vê as consequências, aqui entre aspas, prevê o futuro, não por previsão do futuro, por sabedoria, entender quais vão ser as consequências das coisas. Yemale pachadureted vezeia miledaber shum lashon hara al haveró. Essa pessoa vai se encher de medo, vai ter pavor de falar lashon hara. Por que a gente vai fazer uma atitude que a gente acabou de ver, que Deus vai odiar essa pessoa, Deus que representa toda a bondade, todo o amor, tudo que a gente pode pensar de coisas boas, e a gente acabou de ver que a gente causa ódio em Deus quando a gente obriga ele a ser mais duro com as pessoas, a mandar castigos. Não é nada disso que ele quer. Aquele que faz Lashon Hará causa que tudo que Deus quer dar de amor para o mundo seja bloqueado. Então, Deus começa a odiar essa pessoa. Aloi momrule Adam, sheikanez el Hashem beatzmo, ou sheishlach echad tartam. Se alguém falasse para uma pessoa entrar no santuário de Deus, ou ele pessoalmente, ou que ele mande uma pessoa no lugar dele, veiamod lifnei Aron Britó, imagina a pessoa está diante da arca sagrada, diante lá do Sefer Torah, veikatrega klal Israel, e ele começa a falar feio, começa a acusar o povo judeu. Veloyomar sheker aleim, ele não está falando nenhuma mentira, ele está falando a verdade. Rak masheu yodea leamito barurhu, só o que ele sabe que é verdade, que são coisas que ele já verificou. Baruru de afilo agarua shebe Israel insore tatzmole sakaná velo yasir nafsho avona shamakazé. Qualquer pessoa, até o mais simples do povo, vamos imaginar uma cena, vem um grego agora, vem um romano, vem qualquer um dos inimigos do povo judeu e fala: se você não entrar agora no Beit HaMikdash e começar a falar mal do teu povo na frente do Aron HaKodesh, eu te mato agora. Alguém não entregaria a vida? Falou: Deus me livre. Como que eu vou entrar agora na frente do Aron HaKodesh para começar a falar mal do meu povo diante de Deus? Eu prefiro entregar minha vida. Até a pessoa mais simples do povo, com certeza, escolheria entregar a vida e não fazer uma coisa dessa. Mas espera aí, não é a mesma coisa com o Lashon Hará? Esse Lashon Hará que você está despertando através da tua boca, do mau uso das tuas palavras, o olele mala, essas palavras vão subir lá para os mundos superiores. Lifnei kisei kevodoit barach, essas palavras vão estar diante do trono celestial. Como deita beede betana de Belial, como fala o Midrash Tana de Belial, que foi escrito pelo Elial Anavi, beperek yudred vezel eshono, keshem shareshaim mesaprim lashon hara, veole ad keneged kisei hakavod, como ken u meorer bazeh et amekatrega gadol al kalal Israel. Quando os Rechaim eles fazem Lashon Hará, esse Lashon Hará sobe até diante do trono da glória. Sim, fala o Tana de Belial. Então, a pessoa está despertando o grande acusador que vai começar a falar mal de Am Israel diante de Hashem. O Kaniskar Leel Beshem Zohar HaKadosh, como a gente mencionou,
na última aula, em nome do Zohar HaKadosh. Então, de novo, a gente vai vendo mais um pouquinho da gravidade do Lashon Hará. Vamos entender que cada palavra que a gente fala sobe e fica diante de Hashem. Vamos tomar mais cuidado com o que a gente fala, vamos pensar um pouco melhor, vamos, Bezrat Hashem, a gente pensar antes de falar e não depois que a gente já falou. Vehine mikol zeh nuchal lehavin et godel haonesh sheraui lavo alavon amarazeh. Agora dá para entender também por que o Lashon Hará ele tem um castigo tão duro, tão pesado, tão rigoroso, Baolam Hazeh Baolam Haba, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro, 2000 anos quase sem o nosso Beit HaMikdash, sem poder fazer korbanot, quantas mitzvot a gente não pode cumprir porque não tem o Beit HaMikdash, porque Jerusalém foi destruído. Aqui no Olam Hazeh, como a gente está sofrendo, aqui na Galut, no exílio, sem Torá, perseguidos muitas vezes pelos outros povos, tudo isso por quê? Por causa do Lashon Hará. Isso no Olam Hazeh, acabamos de ver também no Olam Haba, Leficha Izhir Otanu David HaMelech. É por isso que David HaMelech ele está advertindo a gente que Shenachpotz Lichiot Chayei Ad Baolam Haba, porque se a gente de verdade deseja ter uma vida eterna no Olam Haba, Mi Aish Hafetz Chaim, quem é a pessoa que deseja a vida verdadeira, a vida no Olam Haba, Veyamim Tovim Baolam Hazeh, a pessoa que deseja dias bons aqui também nesse mundo, quantos problemas, quanta dor de cabeça, quantas brigas, quantos sentimentos ruins pelo mau uso das palavras aqui nesse mundo. A gente já vive num Gehinom aqui nesse mundo por causa da nossa boca, que a gente machuca as pessoas, a gente causa indisposição, a gente causa briga, separação, a gente encontra pessoas numa festa que você deveria estar feliz, tem aquele que você não fala, tem aquele que você não cumprimenta, tem aquele que você não aguenta ver na tua frente. Mesmo numa festa, a gente transforma a nossa vida num Gehinom aqui nesse mundo. O começo de tudo, quer ter uma vida boa nesse mundo, quer ter o Olam Haba, começa guardando a tua boca. Esse é o começo de tudo. Vekama anu tzrihim leitboshesh ou leitkalem me'akadosh baruch hu. Como a gente tem que se envergonhar, como a gente tem que nos humilhar perante a Kadosh Baruch Hu, Criador do mundo. She'anu mitpalelim eilav beyamim noraim. A gente pede nos Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, a gente implora para Hashem, Haz kategor vekach sanegor tartav. Hashem, fecha a boca do acusador e pega um defensor no lugar dele. Espera aí, você está implorando para Deus para fechar a boca do acusador, mas quem abriu a boca do acusador? Ve'anachnu be'atzmeinu, nós mesmos, aledei Lashon Hará shelanu, através do nosso Lashon Hará, meorerim oto, nós abrimos a boca do acusador, aquele acusador que a gente implora para Hashem, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, para fechar a boca dele, para ele não acusar a gente, para a gente poder receber bons decretos em Rosh Hashanah. Quem abriu a boca dele fomos nós. Se envergonha perante Hashem, que agora você tem que implorar para Hashem fechar a boca daquele acusador que nós que abrimos. Venotnim lokor lekadreg, nós que demos koach para o Satan para acusar o povo judeu. Hashem e assim beineino, Ahavá ve'achvá ve'shalom ve'reut, que Deus coloque entre nós, entre todo o povo judeu, amor e fraternidade e paz e companheirismo. Esse é o começo da nossa salvação, do fim dessa galut tão terrível, quando a gente começar a amar mais as pessoas e julgar menos as pessoas, falar menos da vida das pessoas. Esse vai ser o começo de toda a nossa Geulah. Vamos agora passar para o Perek Gimel, o terceiro capítulo. Ele vai explicar um pouquinho daqui que da Shmirat HaLashon, desse cuidado com as palavras, depende a nossa vida eterna.
Então, ele vai trazer mais algumas fontes aqui para mostrar quanto depende de cada ato que a gente, de cada palavra que a gente vai falar, o tipo de vida que a gente vai ter nesse mundo e no mundo vindouro. עוד נוכל לומר מה שתלה דוד המלך עליו השלום, עצם חיים נצחיים וטובת עולם הזה בשמירת הלשון. Então, mais um motivo, por que David Amelech ele fez depender toda a nossa vida boa nesse mundo e no mundo vindouro só do Shmirat Lashon, quer dizer, a gente sabe que na Torá tem 613 mitzvot, mas David Amelech ele fixou que tudo depende de guardar nossa língua. Por que ele foi assim tão incisivo aqui no Shmirat Lashon, no cuidado com as palavras? Yaduahu she'al ken nikret nishmato shel adam beshem nishmat chaim. Por que a nossa alma é chamada de nishmat chaim? Uma alma viva, uma alma de vida. Avur sheba yichye adam chayei netzach. Porque através dela a gente vai ter a nossa vida eterna, é a nossa alma. E assim o Hafetz Haim ele falava muito, a gente tem aquela brachá, Elokai neshama shenatata bi tehorahi. A gente todo dia de manhã, quando acorda, a gente vai fazer essa brachá. O que a gente fala na brachá? Que Deus ele colocou dentro da gente essa neshama. Quando chegar o momento de cada um, Bezrat Hashem, aos 120 anos, ele vai tirar essa neshama e vai dar para a gente de volta, leatid lavô, para a gente poder viver para toda a eternidade. É com essa neshama que a gente já tem hoje dentro da gente, que a gente vai poder viver a vida eterna. Mas fala o Hafetz Haim que o que a gente construir nesse mundo aqui é a vida eterna que a gente vai ter. O que você fez para a tua alma nesse mundo é o que você vai ter para toda a eternidade. O Baal Lashon nishmato akdusha mistaleket mimeno avur zeh. E aquele que é um Baal Lashon Hará, já explicamos que aquele que não tem freios na boca, Baruch Hashem, quem está aqui num curso de Shmirat Lashon, ele já mostrou para Hashem, ele quer se cuidar, ele quer melhorar, ele quer fechar a boca dele, mas Deus me livre, alguém que é um Baal Lashon Hará, aquele que não tem freios na boca, que não se importa, que não se cuida da boca dele, ele está fazendo com que essa alma se afaste, como Shekatuv Bezor Kadosh Parashat Metzorah, como o Zohar ele fala lá na Parashat Metzorah, o quanto Lashon Hará faz com que a alma se afaste da pessoa. Vegam Ba'olam Hazeh, e também aqui nesse mundo, Meutad Sheyavo Alav Isurim, é certeza, está garantido que essa pessoa vai passar por sofrimentos muito grandes, Verrema Perot Lavonamar, e tudo isso são frutos dessa transgressão tão amarga, como está escrito no Talmud de Yerushalmi, no Tratado de Peá, Shenifraim al Zeh Avon Minadam Ba'olam Hazeh, já é cobrado da pessoa aqui nesse mundo por causa do Lashon Hará, Ve'akeren Kayem Eslon Leolam Haba, mas o principal do castigo está guardado para a pessoa no Olam Haba. É o contrário, a gente sempre fala nas aulas de uma maneira tão positiva, Baruch Hashem, a pessoa que faz chesed, a pessoa que ajuda, a pessoa que estuda a Torá, ele já recebe frutas boas nesse mundo e vai ter guardado o principal da recompensa no mundo vindouro. O Lashon Hará é o contrário de tudo isso. A gente termina todos os dias de manhã uma Mishnah que a gente fala na Tfilá, a gente fala Talmud Torah Keneged Kulam, o estudo da Torá é o que mais traz bons frutos aqui nesse mundo, sem tirar a recompensa guardada no mundo vindouro. O Lashon Hará é Keneged Kulam, o Lashon Hará, como a Torá, ela é mais do que todas as outras mitzvot juntas da Torá, o Lashon Hará, ele é mais que todas as transgressões juntas da Torá. Então, também, Deus nos livre, o castigo, as frutas do castigo já vem nesse mundo, mas o principal do castigo fica guardado para o mundo vindouro. Ve'aish achosem piv miledaber dvarim asurim, mas a pessoa que fecha a boca dele
de falar coisas proibidas. Em nenhum momento a gente está falando aqui nas aulas que a pessoa não deve falar, que a pessoa não deve ser comunicativo, mas saiba o que pode falar e o que não pode. Quem conhece o Hafetz Haim sabe que era uma pessoa que falava muito, era extremamente comunicativo, mas ele se cuidava do Lashon Hará. Então, aquele que fecha a boca de falar Lashon Hará, Zoreh lechayei olam haba, ele vai ter o mérito da vida eterna no Olam Haba, Leora Ganuz Latzadikim, aquela luz guardada, a luz que foi criada no primeiro dia, que Deus viu que ela era tão boa, que Deus tirou do mundo, para que essa luz não fosse manchada pelos Rechaim, como a gente trouxe no livro Mesilat Yesharim. Deus separou essa luz, porque ele não quer que os Rechaim tenham proveito de algo tão bom. Está guardado para aqueles que vão fechar sua boca e não vão falar Lashon Hará. Como Moshe Katav Gro, como Gaon Mivilna, ele traz Beshem Midrash, em nome do Midrash, Sheal Kol Rega Verega, Sheadam Hosem Piv, todo momento que a pessoa fecha a sua boca, a gente está com muita vontade, eu estou com muita raiva de alguém, eu preciso falar Lashon Hará dessa pessoa, mas eu vou conseguir me segurar e vou fechar a minha boca. Cada instante que eu fecho a minha boca, quando eu estou com muita vontade de fazer Lashon Hará, e eu não faço Lashon Hará, Zoreh laora ganu she'en kol malach ubriah yachol leshaer, ele vai ter o mérito de receber uma luz oculta que nem os anjos, nenhuma outra criatura consegue nem mesmo mensurar quanto é o brilho dessa luz, que vai ter o mérito para aquele que conseguir fechar sua boca. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que não dá trabalho, mas vale a pena, como tudo no Lamazé, nada na Torá é fácil. Para quem acha que cumprir Torá e Mitzvot é fácil, está no caminho errado. Em nenhum momento Deus falou que vai ser fácil. Deus falou, vale a pena. Como tudo na vida, aqui no Lamazé, para a pessoa ser campeão do mundo é fácil, ele tem que acordar às 5 da manhã, ele tem que treinar, ele tem que abrir mão de um monte de coisas da vida para ser campeão do mundo. Nada, nenhuma conquista verdadeira, ela é fácil. As conquistas espirituais também não são fáceis. Nenhum momento Hashem falou, vai ser fácil. Hashem falou para a gente, vale a pena, investe que vai valer a pena a gente se esforçar. Al-Ken Izhir Otano, David Amelech, por isso que David Amelech está advertindo a gente e ele está ensinando Mi Aisha Hafetz Haim, quem é a pessoa que deseja vida de verdade, Baolam Haba, a vida eterna, Velirotov, a pessoa que deseja ver coisas boas, Baolam Hazé, já aqui nesse mundo, Netzor Leshoncha Berá, é a pessoa que consegue fechar a sua boca e não ficar falando coisas negativas, coisas pejorativas, coisas que possam machucar e prejudicar o próximo. Bezrat Hashem, vale a pena a gente se esforçar, a gente lutar. Quando dá aquela vontade de fazer o Lashon Hará, lembra da recompensa, vale a pena. Quando a gente sabe o tamanho da recompensa, a gente se esforça um pouquinho mais, porque Baruch Hashem, a gente sabe que vai valer a pena. Vamos lá para a nossa parte mais prática da nossa aula. A gente estava falando aqui sobre relatar mitzvot ben adam lechaveró, pessoas que não estão cumprindo mitzvot da pessoa com o seu companheiro. Óbvio que isso também é Lashon Hará, também é grave, mas a gente vai ver, Bezrat Hashem, até mesmo algumas situações onde a pessoa poderia falar, mas por enquanto a gente está vendo todas as situações que não pode falar qualquer coisa, que alguém é um trabalhador ruim, que alguém é fisicamente fraco, que alguém é pobre. Tudo isso você pode denegrir alguém, você pode diminuir alguém, causar um dano físico, psicológico para a pessoa pode perder um emprego, pode perder uma oportunidade de vida. Então, nada disso é permitido a gente falar sobre a pessoa. Tem também aqui alguns casos interessantes
que um lashon hará que ele pode ser relativo. O que quer dizer isso? Tem declarações que para uma pessoa isso seria um grande elogio, mas que para outra pessoa seria algo negativo, depreciativo. Então, se é lashon hará ou não, depende sobre quem você está falando, o contexto que você está falando e, principalmente, isso Hashem vê qual é a sua kavaná, qual é a sua intenção, se é fazer o bem para a pessoa ou se você quer denegrir ela. Então, a gente não pode, vou dar alguns exemplos aqui, mas a pessoa não pode falar, tipo, justificar o lashon hará dele, falando, se alguém falasse isso de mim, eu não me importaria com isso. Eu teria feito a mesma coisa se eu fosse ele. Isso não muda o lashon hará. Então, aqui, olha que exemplo interessante. 2 irmãos, um deles trabalha o dia inteiro, essa pessoa ele se dedica para o trabalho, para conseguir sustentar a família, não está fácil a situação dele, e mesmo assim, com tanto esforço, com tanta dificuldade, ele dedica 3 horas do dia dele para estudar Torá, ele acorda às 5 da manhã, ele já vai para a sinagoga para rezar cedinho, para poder ter 1h30 de shiur antes do trabalho. Antes de voltar para casa, ele vai lá para a sinagoga, tem mais 1h30. Se eu falar desse irmão aqui, uau, cola capota, com tudo que ele tem na vida, ele estuda 3 horas de Torá por dia, é um elogio, óbvio que não tem lashon hará nenhum, eu falar que essa pessoa, ele tem 3 horas por dia de Torá. Mas tem um outro irmão que ele é um avrer, ele se dedica o dia inteiro, ele está no kollel, estudando o dia inteiro, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Se eu falar dessa pessoa, olha, no dia inteiro, esse cara estuda 3 horas de Torá, isso é lashon hará, ele podia dedicar muito mais horas do dia dele para estudar a Torá, significa, se ele estuda só 3 horas, o resto do dia ele está desperdiçando o tempo dele, ele não está aproveitando realmente o que ele está fazendo lá no kollel, no centro de estudos, essa pessoa, ele está sendo denegrido agora. Se eu der a mesma informação que esse estuda 3 horas e esse estuda as 3 horas, para essa pessoa é um elogio, para essa pessoa é lashon hará e, portanto, é proibido. Outro exemplo clássico em relação a doações de dinheiro. Se eu falar, uau, você não sabe aquela pessoa com todas as dificuldades da vida dele, ele doou R$300, cola cavod, ele conseguiu R$300, eu não sei como ele tem dificuldade para fechar o mês, ele deu R$300, cola cavod. Mas tem aquele lá que é dono da maior empresa de São Paulo, ele deu R$300 de tzedakah, que vergonha! Alguém podia ter dado 300 mil, deu R$300. Então, depende sobre quem eu estou falando, depende da kavaná, muitas vezes depende até mesmo o tom de voz. Se você fala de uma maneira séria, ou se você fala de uma maneira irônica, sabe quanto ele deu? R$300 ele deu. Então, você já está fazendo lashon hará, mesmo que para uma outra pessoa essa informação poderia ser um elogio, você está com intenção de denegrir a pessoa, você está falando uma informação que para ele é uma coisa negativa, isso é lashon hará. Também aqui tem que tomar muito cuidado, que é proibido falar sobre as mercadorias de uma pessoa, ficar falando da má qualidade das mercadorias de alguém. Isso é muito comum entre concorrentes. Então, infelizmente, a pessoa, ao invés de falar bem da sua mercadoria, ele começa a denegrir a mercadoria dos outros. Óbvio que se a pessoa tem intenção de alertar alguém, olha, não compra naquele lugar, essa mercadoria não é boa, é produto falsificado, é produto comprado do Paraguai, que vem sem nota fiscal, através de enganações, não é bonito comprar, pode ser Hilul Hashem, alguém te vê entrando nessa loja que todo mundo sabe que é de contrabando. Se realmente a tua única intenção é salvar a pessoa de um prejuízo, de um dano, é permitido. Mas, normalmente, quando estamos falando de concorrentes,
é normal que a pessoa acabe fazendo Lashon Hará pelo seu próprio benefício, ele quer que as pessoas comprem na sua loja, então fala bem dos teus produtos, não mal do produto dos outros. Aqui ele traz, interessante, uma história ilustrativa de alguém que vem reclamar, uma mulher que chega lá para o feirante e fala, olha, tuas maçãs estão muito caras. E aí o vendedor fala, mas hoje em dia está tudo caro, preço da gasolina, preço do diesel. Mas como você explica que aí no teu concorrente lá na frente, a maçã está muito mais barata? Eu falo, você não vai comparar o meu produto com aquela porcaria, aquela maçã velha que a pessoa vende lá. Isso, obviamente, é Lashon Hará. Se a pessoa quiser, fala das tuas maçãs. Fala, olha, deixa eu explicar para a senhora, sabe por que a minha maçã ela é mais cara? Eu compro uma maçã importada, eu compro do melhor fornecedor, as minhas maçãs elas são muito doces, experimenta uma, a senhora vai ver como a minha maçã é especial. Não estou falando mal de ninguém, não estou diminuindo o produto dos outros, eu estou falando bem do meu produto, isso não tem nenhum problema de Lashon Hará. Outro ponto aqui que é muito comum as pessoas errarem, é quando duas ou mais pessoas falam o mesmo Lashon Hará. Vem uma pessoa e conta um Lashon Hará para alguém, vem uma segunda pessoa e conta o mesmo Lashon Hará. Mesmo que essa segunda pessoa não acrescentou absolutamente nada de novo, ela também transgrediu em Lashon Hará. Por quê? Porque a transgressão ela vale para todo mundo que fala Lashon Hará. Cada um que vem reforçar o Lashon Hará faz com que a marca do Lashon Hará fique mais forte no coração daquele que está escutando. Então, se uma pessoa faz um Lashon Hará, você escuta de um jeito. Se 10 pessoas já fizeram o mesmo Lashon Hará, então você já começa a acreditar que tudo é verdade, mesmo que não teve nenhum detalhe de novo, mas cada um que repete o Lashon Hará aprofunda no coração daquele que escutou, e isso vai ser por si só uma grande transgressão, mesmo que não causou na prática nenhum dano, simplesmente o fato de falar Lashon Hará é proibido e é uma transgressão, mesmo que não tenha na prática nenhum dano, é uma transgressão da Torá. Uma não, a gente já falou que são muitas transgressões da Torá, multiplicadas pelo número de palavras, então toma cuidado, não parta do princípio, todo mundo já escutou isso que eu estou comentando, todo mundo já sabe, isso não te isenta da transgressão de Lashon Hará. Mesmo duas pessoas que elas viram alguma coisa, elas viram o mesmo evento, eles viram uma pessoa fazendo uma transgressão. Entre eles, ficar conversando, você viu o que a pessoa fez? Pois é, nunca acreditei que uma pessoa dessa ia fazer uma transgressão assim, aberta, em público. Essa conversa também é Lashon Hará. Mas os dois viram, os dois já sabem disso. Mesmo assim, esse tipo de conversa só internaliza mais. Ao invés dos dois estarem procurando algum din lekavzut, alguma forma de julgar positivamente, olha, pode ser que a gente viu errado, pode ser que a pessoa não sabia, vamos ajudar ela, vamos alertar ela. Não, estão discutindo, uau, que horrível, nunca imaginei que essa pessoa ela faria essa transgressão. Então, isso é, com certeza, Lashon Hará, mesmo que você não está acrescentando nada, os dois viram a mesma coisa, mas o normal, primeiro que essa conversa é proibidíssima, que sempre alguém acaba acrescentando alguma coisa, uma informação nova. Você viu que absurdo, eu não esperava essa pessoa, o outro já vai falar assim, eu já esperava, eu já vi ele fazendo tanta coisa errada. Quer dizer, Lashon Hará vai causando haverá, goreret haverá. Toda vez que a gente faz uma coisa errada, a gente traz mais uma transgressão, mais uma coisa negativa. Então, a gente deve tomar cuidado, mesmo que alguém já falou, a gente não pode acrescentar, a gente não pode repetir, também é Lashon Hará. Vamos agora entrar em um novo capítulo, mas que pouca gente toma cuidado com esse detalhe aqui. A gente já explicou sobre isso, mas vamos ver de uma maneira um pouco mais aprofundada.
a proibição de lekabel lashon hara, de receber o lashon hara. A gente vai ver que ela é composta de duas partes. Existe a proibição de escutar o lashon hara, independente se você acreditou ou não acreditou. O simples fato de você escutar o lashon hara já é proibido. Calma, vamos falar algumas exceções aqui dessa regra, mas, regra geral, é proibido intencionalmente escutar lashon hara. E fora isso, tem uma segunda parte dessa transgressão, que é você receber, você acreditar no lashon hara que você escutou. Então, da mesma maneira que é proibido falar lashon hara, também é proibido escutar o lashon hara, mesmo que você não tenha intenção de acreditar no que está sendo falado. Então, normal a gente conhecer aquelas pessoas, aquele grupinho que adora aquele lashon hara, sempre tem alguma novidade. Eu adoro encontrar aquele grupinho de pessoas que sempre tem a fofoca do dia, sempre tem aquela novidade, quem se separou, quem traiu, quem fez isso, quem viajou, quem não viajou, quem brigou, quem foi expulso da escola. Tem grupos de WhatsApp só para lashon hara. Infelizmente, a gente tem que saber, o Satan trabalha duro. O Satan, ele sabe trabalhar e faz com que, infelizmente, tenha até esse tipo de coisa. Grupos de escola é perigosíssimo, perigosíssimo, porque começa uma mãe falar de um ponto específico que aconteceu com o filho, que não era para falar com todo mundo, lashon hara dos professores, do diretor, e de não sei quem, e daquele coleguinha, daquele menino. Isso vira um grupo de lashon hara. Não, mas a intenção é grupo da escola, porque é importante, mas se não tomar cuidado, vira grupo de lashon hara e é proibido a gente ficar nesse grupo. Ah, mas eu não quero acreditar, mas eu só quero saber o que acontece no mundo. Não tem permissão nenhuma. Se intencionalmente a pessoa sabe que nesse grupo as pessoas gostam de falar lashon hara, é proibido se aproximar desse grupo, tanto se é um grupo fisicamente falando, pessoas que se reúnem, e também a novidade, os livros de Halachá, infelizmente, ainda não estão, devem já talvez ter livros novos, mas ainda não estavam lidando com isso, que é mais um desafio da nossa geração, os grupos de lashon hara de WhatsApp, que com certeza estão se espalhando cada vez mais. Então, qualquer frase que começa com a frase, olha, eu tenho uma coisa engraçada para contar do fulano, pode se preparar que é lashon hara. Vai vir lashon hara, com certeza. Então, temos que tomar cuidado com qualquer frase que comece desse tipo. Eu preciso te contar uma coisa sobre o fulano, já acende a luz vermelha. Lá vem lashon hara. E é proibido. A gente vai ver o que a gente deve fazer, mas quando você já sabe que alguém vai te falar um lashon hara, imediatamente a gente já tem que tomar algumas atitudes. Bezrat Hashem, a gente vai chegar nisso. Olha só que incrível, o Hafetz Haim, quando ele já estava velhinho, ele já começou a ter muita dificuldade de escutar, e o Rav Meir Shapiro Zecher Tzadik Libraha, que era o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Lublin, lá na Europa, uma vez ele perguntou para o Hafetz Haim, falou, Rav, por que você não vai num médico, quem sabe tem algum remédio, tem algum tratamento para te trazer de volta a tua audição? Talvez o teu caso dá para tratar. O Hafetz Haim falou, olha, eu tive uma ajuda de Hashem para conseguir a minha vida inteira não falar lashon hara, mas ouvir lashon hara não depende só de mim, às vezes depende das pessoas em volta. Se alguém tiver uma coisa importante para me falar, eu consigo escutar, mas a pessoa tem que falar muito alto. Eu duvido que alguém vai berrar no meu ouvido um lashon hara. Já que a pessoa tem que falar alto para escutar, eu tenho certeza absoluta que Deus está me protegendo de escutar muito lashon hara. Então, assim, a gente também deve ter essa vontade de não escutar lashon hara. Eu sei, estou me colocando junto com todo mundo, a gente tem curiosidade, a gente quer saber o que aconteceu, a gente tem esse lado, o ser humano tem esse lado
da sacranut, da curiosidade, de saber o que foi, o que aconteceu, quem falou, por que foi expulso, e quem se separou, e o que aconteceu, mas foge disso, porque isso só traz mancha e destruição para a nossa Neshama. Então, olha que incrível, mesmo que, às vezes, você acaba escutando o Lashon Hará que vai contra a sua vontade. Quantas vezes já aconteceu situações, você está numa reunião, você está numa situação que você, quando menos você espera, de repente vem alguém e solta um Lashon Hará, pronto, já escutou, não tem como voltar o tempo e tampar o ouvido. Você não esperava isso. Ou uma situação, você está num carro, no meio de uma estrada, e alguém começa a fazer um Lashon Hará. Só para lembrar, o Hafetz Haim desceu uma vez no meio da estrada e andou a pé o caminho inteiro, porque ele não queria escutar Lashon Hará. Hoje em dia, perigosíssimo, ninguém vai descer no meio da Castelo Branco, no meio da avenida na rodovia dos Bandeirantes, no meio da estrada tem perigo de atropelamento, de Deus nos livre de ser sequestrado, de ser roubado. Obviamente que a Torá não exige que alguém hoje em dia desça no meio de uma rodovia, no meio de uma rua perigosa, por causa de um Lashon Hará. Então, o que a gente faz se você escutou um Lashon Hará, entre aspas, à força? Você não procurou, você não sabia que ia ser falado esse Lashon Hará e não podia fazer nada para evitar. O que a gente deve fazer? Então, nesse caso, entra a segunda parte, que é a proibição de lecaber. É proibido receber qualquer informação, a nossa imagem em relação àquela pessoa sobre quem está sendo falado. Não pode mudar absolutamente. A gente começar a olhar, ai, eu achava que aquela pessoa era um tzadik, agora eu já não sei mais, depois do que me falaram. Então, você recebeu um Lashon Hará. Proibido você mudar a forma que você viu alguém, você não pode aceitar isso como sendo verdade, fica repetindo no coração, isso é mentira, ele não viu isso, ele está enganado, não foi assim. A gente deve no coração fazer de tudo para tirar qualquer marca que essa informação negativa tiver deixado, senão a gente está transgredindo a proibição de lekabel lashon hará. Quer dizer, você foi obrigado a escutar, disso você não vai ser cobrado. Mas você ter acreditado naquela informação, isso é uma transgressão da Torá. E pior ainda, se você concordar com a pessoa, pode ser verbalmente, ou pode ser com balançar a cabeça. Alguém está falando, porque aquele fulano não vale nada. Você não quer brigar, você não estava esperando aquele Lashon Hará, mas você não quer brigar com a pessoa, e você fica balançando a cabeça, isso também é uma transgressão gravíssima, você é culpado de lecaber Lashon Hará e também é culpado de estar incentivando a pessoa de fazer Lashon Hará. A gente vai ver lá para frente que se a gente, na hora que escutou um Lashon Hará, a gente já desse uma bronca na pessoa, já pelo menos mostrasse que eu estou incomodado, fizesse uma cara feia, balançasse a cabeça, tentasse imediatamente falar, olha, para, não vamos falar sobre isso, teria muito menos Lashon Hará no mundo. Por que tem tanto Lashon Hará? Porque as pessoas não querem se indispor, não querem interromper no meio, vai ficar chato, o que vão falar de mim? Vão pensar que eu sou um chato, um antissocial, e as pessoas acabam balançando a cabeça, dando um sorrisinho assim. Você está concordando com o Lashon Hará, você está incentivando. Eu falo muito para os alunos da escola que só tem palhaço se tem público, senão palhaço não se apresenta. Só tem bala Lashon Hará se tem ouvidos atentos escutando. Se não tem ninguém para a pessoa dar um showzinho dela, ela vai cancelar o show porque ela não vai querer fazer papel de bobo lá sozinho. Então, se pessoas começam a levantar para sair, se as pessoas olham com cara feia, até mesmo colocar o dedo no ouvido, imagina a situação de quem está falando Lashon Hará, a vergonha que ele vai passar, essa vergonha vai ajudar que a pessoa não faça mais isso e a gente vai estar contribuindo para ter menos Lashon Hará no mundo. Então, Bezrat Hashem, a gente não pode concordar, não pode escutar, não pode acreditar nas coisas que estão sendo faladas.
Vamos ver aqui de novo algumas situações onde a gente sim poderia ouvir, não acreditar. Prestem muita atenção. Nenhuma situação se pode acreditar de maneira absoluta que a informação é verdadeira. Nenhuma. Não vai ter nenhuma exceção aqui que você pode acreditar de forma absoluta que o que a pessoa está falando é verdade. Mas a gente vai começar a ver agora, muito cuidado, que o Satã ataca dos dois lados. Quem não sabe nada e quem sabe as alahot. Eu acho que essa situação entra no que o Rabino falou. Cuidado. Vamos tomar sempre cuidado. Mas vamos ver aqui alguns casos onde é permitido você ouvir o que a pessoa tem para falar, mas isso não te dá permissão de acreditar de forma absoluta. Então, a gente pode, por exemplo, quando a gente escutou um Lashon Hará, você pode interpretar a informação que você ouviu de uma forma positiva. Mesmo que é verdade, você aceita que é verdade o que a pessoa falou, mas você vai presumir que isso foi feito ou de uma maneira permitida, ou que tem algum mérito para a pessoa, alguma forma de enxergar. Ou que, por exemplo, alguém me fala que viu uma pessoa batendo em outra pessoa na rua. Eu posso acreditar que é verdade isso. Não preciso falar, mentira, você viu errado. Eu posso acreditar que é verdade, mas eu posso acreditar que ele bateu num ladrão, ele bateu em alguém, um antissemita que estava ameaçando os judeus, ele foi lá, defendeu os judeus. Quer dizer, eu posso sempre olhar isso de uma ótica positiva. Eu posso imaginar que foi um acidente. Você não sabe, eu vi a pessoa comendo uma coisa não kasher, acidental. Essa semana uma pessoa me contou que estava no meio de comer alguma coisa e descobriu que não era kasher, porque tinha checado, mas viu, na verdade, era uma embalagem diferente e aquela que ela estava comendo não era kasher. Acontecem acidentes, então dá para julgar de uma maneira positiva. A pessoa não percebeu que ele estava fazendo uma transgressão ou que as palavras que a pessoa ela falou foram tiradas do contexto. Quer dizer, ele falou isso, mas você precisa entender o contexto da conversa. A gente, se pegar uma frase da conversa, você pode entender o que você quiser. Então, olha, eu acredito que ele falou essa frase, mas eu tenho certeza absoluta que ele falou dentro de um contexto, não foi bem isso que ele quis dizer. Então, a gente deve, Bezrat Hashem, sempre tentar procurar alguma coisa positiva. Se não tem como, é impossível. O cara está comendo, alguém vem te contar que o cara estava comendo um torresmo de porco na praça pública, não estava nem aí com ninguém. Se não dá para julgar de uma maneira positiva, então é proibido acreditar. Tem que ter certeza, por enquanto, que é mentira o que a pessoa está falando. Quem falou está enganado ou está mentindo. É proibido acreditar de maneira absoluta que essa pessoa realmente estava fazendo uma transgressão. Isso é alahá. Alahá, se dá para interpretar de uma maneira positiva, você pode acreditar, porque isso não está denegrindo a pessoa, mas se não tem como julgar de uma maneira positiva, é proibido acreditar no que está sendo falado. Aqui a gente vai começar a entrar num ponto importante sobre ouvir Lashon Hará quando a informação é importante para você. Importante não quer dizer para matar sua curiosidade. Isso não é importante, isso é proibido. Estamos falando, por exemplo, eu quero contratar um trabalhador, eu estou procurando alguém para casar, eu quero saber informação de uma pessoa para qualquer coisa que tenha uma implicação prática na vida, tem permissão de você escutar, mas não como se fosse verdade absoluta. Aqui não tem Issur, não tem proibição de ouvir Lashon Hará. Eu preciso perguntar sobre um trabalhador, se ele é honesto ou não é honesto. Eu estou correndo o risco de escutar uma resposta negativa. Mesmo que eu escute uma resposta negativa, não teve aqui nenhuma proibição, mas também não posso acreditar de forma absoluta que essa pessoa realmente é desonesta. Eu posso tomar cuidado, eu posso checar um pouquinho melhor,
antes de contratar, antes de me casar, deixa eu perguntar para outras pessoas, deixa eu ver outros lugares que ele trabalhou para ter certeza. Toma cuidado, mas não acredita no coração que isso é verdade absoluta. Também a gente pode ouvir uma coisa negativa sobre alguém quando a tua intenção é chamar a atenção da pessoa para que ela possa melhorar, para que ela possa consertar alguma coisa, mas também não acredita que é verdade absoluta. Leve em consideração, senta com a pessoa, olha, eu escutei que você fez isso, eu não acredito que realmente você fez isso, mas queria escutar de você. Se você fez, eu quero te ajudar, porque é uma transgressão grave. Dessa maneira, a gente pode ajudar as pessoas. Mas a gente tem que tomar cuidado que tem duas condições para a gente poder escutar o que alguém está falando negativo. Primeira condição, que quem fala, você tem certeza que ele tem intenções positivas. Se quem está falando quer denegrir, é proibido escutar, é lachonará, e você está dando ouvidos, você está dando palco para alguém que quer denegrir o seu companheiro. Isso é mikshol lifnei ver, colocar um tropeço na frente de um cego. Se a pessoa que está falando, você sente que ela tem más intenções, é proibido escutar ela. E a segunda condição, que a pessoa já estava falando antes de você chegar, quer dizer, ela não está falando por tua causa, ela já estava falando de qualquer maneira. Isso não é considerado mikshol lifnei ver, de colocar um tropeço na frente de um cego, porque ele já estava falando de antes, e você, como tem um interesse aqui de contratar, de casar com uma pessoa, pode sim escutar, mas não acreditar. Vamos lembrar, esse detalhe é muito importante. Proibido escutar lachonará intencionalmente. Se tem situações que é permitido você escutar ou que não teve como evitar, você está num carro fechado, você está numa reunião e vem um lachonará que não tinha nem como evitar, vem a proibição de acreditar. Mesmo quando tem toelet, mesmo quando tem benefício, não pode acreditar de maneira absoluta. Toma cuidado, faz o que você precisa fazer, verifica mais, se aprofunda mais, coloca uma câmera de segurança para ter certeza que a pessoa não está te roubando, mas é proibido a gente acreditar de maneira absoluta. Shavua Tov.